Romanos capítulo 4, nós vamos estar aí usando bastante conexão dos versículos para compreender esse texto e também vai nos reforçar aí a questão da salvação, da fé, da justificação. Os versículos de 1 a 3 diz: "Que diremos, pois, que Abraão, nosso pai, conseguiu segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Se você ler o texto puramente, sem nenhum tipo de inclinação, influência, você vai chegar a qual conclusão do que estes versículos estão dizendo? Eu vou chegar à conclusão que Abraão, ele conhecido como pai da fé, não foi justificado por obras. Ele não tem mérito por aquilo que ele fez, desempenhou. Qual é o mérito de Abraão? Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Então, pelo fato de Abraão crer, ele estava sendo justo diante dos olhos de Deus. Aí, obviamente, muita gente vai estar no conflito, que vai olhar para mérito, olhar para performance, olhar para atitudes. Ah, então eu creio e posso ter uma vida bagunçada? Quem crê na forma que Abraão creu, quem crê conforme a Bíblia pede, que é uma fé espiritual, ele vai procurar ter uma conduta diferente, porque esta fé, ela vai ser aí o governo da vida desta pessoa. Agora, quando uma pessoa diz que crê, mas a pessoa faz tudo totalmente ao contrário, ou vive uma vida totalmente contrária ao que as Escrituras diz, essa pessoa não creu da forma que a Bíblia diz. Agora, uma coisa é superior à outra. O que é superior é a fé. E a fé, no caso aqui do texto, ela é uma fé diferente da nossa cultura, da cultura do brasileiro, da cultura talvez até do Ocidente. A fé para a gente é crer, mas a fé na cultura do hebreu é confiança, é mais profundo, é diferente. Então, por isso que diz, pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E aí, o apóstolo Paulo, então, ele está argumentando no capítulo 4 justamente essa questão da fé, em contrapartida da primazia. Entenda essa palavra, primazia, de ser o primeiro. Ah, primeiro eu vou ter as obras, primeiro eu vou ter os meus méritos, então eu vou ser justificado diante de Deus com as minhas obras. Olha, eu vou ser muito bonzinho e cada dia eu vou dar 10 cestas básicas. Mas aí você não crê na pessoa de Jesus, você não crê na salvação que vem de Deus, você não crê no plano de Deus, você não confia no Senhor, então toda esta bondade é válida no campo terreno, você vai ter boas colheitas, porque você plantou muito bem, mas num requisito de ser justificado diante de Deus, a primazia ela é a fé. E aí o que vem em como filho da fé. As obras, eu costumo dizer isso. As obras, elas são os filhos da fé. Então eu tenho fé, logo, isso aí vai gerar em mim obras. Isso aí é inevitável. Vai gerar em mim obras. Agora, se eu colocar as obras em primeiro lugar, se eu colocar a performance em primeiro lugar, se eu colocar a bondade do meu coração em primeiro lugar, se eu colocar bons pensamentos em primeiro lugar, eu não sou justificado diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo aos Romanos no capítulo 4. Então a justificação, ela vem por conta da fé. E a fé, ela vai produzir obras. As obras não vão produzir a fé. Então por isso que ele está dizendo aqui,
Se Abraão, nosso pai, conseguiu segundo a carne, ele está fazendo uma pergunta. Porque se Abraão foi justificado por obras, do que ele vai se gloriar diante de Deus? Porque um ateu, ele pode ter boas obras, ele não é justificado, não é justo diante dos olhos de Deus por conta das obras. A justificação, a justiça diante de Deus é por conta de crer no plano dele, no plano de Deus, ok? Então Paulo começa questionando a posição de Abraão e ele argumenta sobre isso. É isso aí que a gente inicia-se no capítulo 4, tá? E que está em conexão com os demais capítulos da carta aos Romanos, ok? E aí Paulo também basa no versículo 4 e 5, olha, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Olha, favor é graça. Então, a graça de Deus, se a pessoa, então, parte da primazia, obra, performance, então ela não vai receber a graça, ela vai receber o que merece, então é merecimento. Então, Paulo está fazendo uma comparação aqui, ó. Agora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. E aí, mesmo que aqui é um estudo teológico, vem uma pergunta para o dia a dia e na prática. A pessoa, diante de Deus, está se portando como um trabalhador ou a pessoa está se portando como um filho que crê? Porque o filho que crê, ele vai estar com a porta do favor, a porta da graça aberta. Agora, aquele que se porta como um empregado, ele vai estar com a porta do salário, porque ele acha que Deus tem uma dívida com ele. E, infelizmente, isso aí, muita gente tem esse pensamento dentro das igrejas, que são trabalhadores, e aí já aprenderam tanto isso, já foram tão enraizados nisso, que se não tiver uma boa performance, a pessoa muitas vezes entra numa grande crise, num grande conflito e deixa até de congregar, tá? Então Paulo faz uma distinção entre o trabalho e a fé. O salário representa é, a dívida. Então, se uma pessoa começa hoje no emprego e ela então trabalha por 30 dias, quando chegar no final dos 30 dias, ou quando chegar na data do pagamento, obviamente que a pessoa vai querer receber, porque o empregador tem uma dívida com aquele trabalhador. Então, Paulo está explicando justamente isso daqui. Olha, a justificação, ela vem por conta da fé. E ele mostra o exemplo claro de Abraão. E depois ele passa para Davi, versículos 6 e 8. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem obras. Olha, como é que Deus vai imputar justiça ao homem sem obras? Olha, Davi ainda foi mais profundo, não é? Sem obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então, o homem que ele se arrepende, vai diante de Deus, quer o plano, o pensamento de Deus, ele vai ser bem-aventurado, porque Deus ele vai conceder o perdão para a pessoa. Então aí uma pergunta: Deus ele concede o perdão por conta do mérito da pessoa ou Deus concede o perdão porque a pessoa crê que ele perdoa, que a pessoa crê que fez algo errado e que a pessoa precisa mudar? Então Paulo está citando aí Davi, que falou isso aí no Salmos 32, versos 1 e 2, tá? Então a justificação, ela é pela fé. Ser justificado pela fé, a pessoa não vai cruzar os braços e não vai mudar em nada, é impossível. A fé verdadeira, a fé espiritual faz com que a pessoa mude. A fé verdadeira, a fé espiritual faz com que a pessoa nasça de novo, que a pessoa tenha outras condutas, a pessoa tenha um outro proceder, mas é secundário, é filho da fé. Agora, por performance, Romanos 3:23 a gente leu, correto? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, versos 13 e 15, porque não foi pela lei que Abraão ou sua descendência
recebeu a promessa de que seria herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Pois os que são da lei são herdeiros, já está anulada a fé e anulada a promessa. Então Paulo está argumentando que Abraão ele não se baseou na lei, mas ele se baseou na fé. Que Abraão ele creu e por isso foi chamado como pai da fé. E Abraão recebeu promessas por conta justamente da fé. Versículos 20 ao 22, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Então Abraão ele não duvidou, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Eu vou dar só um parênteses aqui nesse dando glória a Deus. Esse dar glória a Deus aqui não é só o fator de eu abrir a boca e glorificar a Deus, tá? Mas esse dar glória a Deus significa que eu olho para a minha vida e falo assim, se não fosse o Senhor, isso aí é dar glória a Deus. Você está pastoreando uma igreja, você está liderando um departamento, você está fazendo evangelismo, você está dando aula, como eu estou ministrando aqui aula. Então, olha, eu sou, se não fosse eu, se eu não tiver, se eu não colocar à frente, as coisas não andam. Andam, porque a glória é dele. Tudo é para ele. O mover, o fazer, o criar, o inspirar, é ele que faz. Então, Abraão, ele passou aí, olha, vários anos esperando uma promessa. E quando ele olhou para o seu corpo era morto por causa da idade, já um idoso. Então, nesse momento, ele disse assim, tem uma promessa, mas eu não tenho mais corpo físico, saúde, eu não tenho mais virilidade para isso, eu não tenho mais condição humana de gerar uma criança com a minha esposa. E foi aí que ele creu na promessa e foi aí que Deus fez com que a promessa fosse completa na vida de Abraão, tá? E aí eu quero fechar com você aqui a aula dizendo o capítulo 4, verso 25. Jesus, que foi entregue à morte por causa de nossas ofensas, e ressuscitado à vida, a fim de nos tornar justos. Olha, o sacrifício de Jesus é a ressurreição de Jesus. Ele foi entregue à morte por causa de nossas ofensas e ressuscitado à vida, a fim de nos tornar justos. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima videoaula.